Olá, boa noite. Vou esperar o pessoal entrando. Boa noite. Tudo bom? Tudo bom, Juliana? Tudo bom, Mel? Vou esperar o pessoal entrar um pouquinho e a gente já inicia, tá? 9h30 da noite. Tudo bem com vocês? Oi. Tudo bom? Vou esperar uns minutinhos e a gente já inicia, tá bom? 9h31. Tem bastante coisa pra falar sobre esse tema. Olá, boa noite. Esperar mais uns minutinhos e a gente já inicia, tá? Estão animados pro tema? Boa noite. Olá. Pesquisei bastante para poder trazer um pouquinho desse tema para vocês. Vai ser bem legal. Hoje vai ser também um momento também bastante de troca, né? Quem quiser falar, quem quiser contar também como tá se sentindo, né? Ou perguntar, participar. Hoje vai ser bem interativo. Que bom. Olá, olá, tudo bom? Hoje vai ser com todo mundo participando, hein? Ó. Vou esperar mais um minutinho e a gente inicia, tá? Olá, Rafa. Oi, Agde. Olá, Cid. Todo mundo bem-vindo. Olá, Sá. Tudo bom? Vai ser um tema... Eu acho que é um tema, assim, que todo... Tudo bom, Agde? É um tema, assim, que todo mundo ou já passou ou conhece alguém que tem, né, ansiedade, né? Eu acho que é um tema, assim, que de alguma coisa, assim, vai ajudar a gente, né? Ó. 9h33. Eu vou iniciar, tá bom? Primeiro eu queria agradecer a presença de todo mundo, tá? Boa noite. Boa noite pra todo mundo, viu? Pra Agde, pro Rafa. Bom, primeiro eu queria falar boa noite, tá? Agradecer a presença de todo mundo. Falar que essa live, assim, vai ser mais interativa, tá bom? A ideia de hoje é a gente falar sobre ansiedade, tá? E esse tema, né? Por que eu pensei desse tema? Porque é um tema que tá presente em muitas pessoas, né? Na vida de muita gente. E vai ser útil, né? Pra gente conhecer um pouco mais, saber um pouco mais sobre ansiedade. E também como lidar com ela, né? Que é a grande dificuldade das pessoas, né? Boa noite, Adilson. Boa noite, Cid. Oi, Valéria. Bem-vinda. Boa noite. Então, é por isso que eu quis trazer esse tema hoje pra vocês, tá bom? Primeiro, eu gostaria de perguntar o que é ansiedade? Como que vocês definem ansiedade? Como vocês me definem essa palavra, ansiedade? Boa noite, Valéria. Boa noite, Hideki, Amanda. Vamos lá, como vocês definem ansiedade? Boa noite, Joana. Todo mundo bem-vindo? E aí, como que vocês definem a palavra ansiedade? O que é ansiedade para vocês? Agonia. Agonia é uma agonia, né? O sentimento de ansiedade é uma agonia. Tudo bom, Jô? O que mais que vocês acham que é ansiedade? Sofrer por antecipação algo que nem aconteceu. Insônia. Tudo isso é ansiedade, né? É não estar concentrado também. Ansiedade é expectativa de algo grandioso que vai acontecer. Boa. Tudo isso que vocês falaram é sintoma de ansiedade. Quando você está à espera de algo, né? Expectativa, né? Isso mesmo. Tudo isso que vocês citaram são sintomas da ansiedade. A ansiedade é o que? É um sentimento como qualquer um que nós temos.
alegria, felicidade, tristeza. E esse sentimento também faz parte da gente, a ansiedade. A ansiedade, ela na verdade, ela é um sentimento bem primitivo nosso, de luta e fuga, né? Quando a gente precisa ficar em alerta. Então, é um sentimento antigo que nós temos, né? E por conta desse sentimento é que a gente acaba sentindo ansiedade. Ele é pra gente ficar em sinal de alerta. Saudades também, Carla. Desejar que tudo aconteça logo, exato, Valéria. Viver no futuro, a Joana, isso mesmo. Urgência pra tudo, também. Quando estou prestes a ir a algum lugar ou vai acontecer algo e ficou querendo que aconteça logo. É isso mesmo, Rafa. Suor, taquicardia, tremor. É isso mesmo. Vocês estão afiados, hein, sobre ansiedade. Também saudades, Adriano. Tudo isso daí é sintoma da ansiedade mesmo, né? É quando a gente fica naquela expectativa. Só que a ansiedade, ela pode ser tanto boa, quando eu espero muito algo e fico ansioso para aquilo, como também pode ser ruim, quando eu tenho medo que aconteça algo ali na frente, né? É a nossa expectativa de alguma coisa, essa ansiedade. E como vocês citaram, pode ser algo que aconteça bom, como pode ser algo ruim também que eu posso sentir. Aí a gente cai naquele ponto. Se a ansiedade é normal, quando que ela se torna algo ruim? Quando ela se torna patológica, né? É quando ela causa algum tipo de prejuízo para você, para sua vida. Quando de alguma forma você não consegue fazer as coisas que antes você fazia da sua rotina e você tem um prejuízo social. E os sintomas da ansiedade, elas se tornam tão fortes que prejudicam você no seu dia a dia. Teve uma pessoa que falou, né? Ataque cardíaco, sudorese, o que é isso? Quando o seu coração acelera, você fica suando frio, né? Porque assim, quando uma pessoa ela tem um transtorno de ansiedade, ela tem muitos problemas em relação ao quê? O transtorno de ansiedade, ela pode causar desde uma diarreia, uma dor de barriga, um tremor, uma falta de ar. Ela pode causar vários sintomas dentro do nosso organismo. E então, assim, ela é uma caixinha de surpresa. Cada pessoa vai reagir de um jeito, né? Conforme o seu tipo de transtorno de ansiedade, né? Fico muito ansiosa quando tenho que falar em público. Ai, é péssimo, né? Péssimo, né? Esse ter que se expor, né? Ter que se expor, né, a algo diferente, né? Algo novo, a pessoas que você não conhece, né? Mas até certo ponto é natural a gente sentir isso. O problema é quando isso é muito exagerado os sintomas. Aí passa a ser patológico. Porque até certo ponto a gente tem receio do novo, a gente tem medo das coisas, a gente tem essas reações, é natural. O problema, eu acho que é a intensidade. Quando um negócio está muito intenso e acaba atrapalhando você no seu dia a dia, na sua rotina, é que aí que se torna o problema, né? Quando atrapalha a sua rotina diária das coisas que você precisa fazer, né? E ele é considerado um transtorno quando ele apresenta esse grau intenso de sofrimento e ele perdura por pelo menos 6 meses. Aí, dentro disso, né, existem alguns diagnósticos para os transtornos de ansiedade. Que pode ser a TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada, pode ter o seu transtorno do pânico com agorafobia, pode ser também fobia social, né, que também é um transtorno de ansiedade. Então, para entrar dentro desses quadros, né, tem esse período de 6 meses, né? Eu tinha muita ansiedade, mas com a maturidade aprendi a me controlar mais. Mas antes eu era muito, pensava no que vinha acontecer no futuro e sentia muita dor no peito. Essa dor no peito é um sintoma da ansiedade, né? Sentir essa dor no peito, né? Teve alguém que falou sobre isso, né? Dor no peito, agitação, tremor. Mas por que a gente sente tudo isso? Acho importante a gente pensar no porquê que eu sinto esses sintomas, porque é algo natural do nosso corpo. A gente tem que pensar que o nosso corpo, ele tem... Boa noite, Maria. Ele tem um sistema, o simpático e o parasimpático, no nosso sistema nervoso central. Mas que é isso, Harumi? É o que coordena o nosso corpo, né? O nosso cérebro. Ele emite informações, então o nosso corpo, ele tem tanto o sistema, o simpático e o parasimpático. Então, no caso, tem o sistema que é o autônomo, que faz as coisas naturalmente, e o outro que é o controlado, né? O autônomo é o simpático e o outro é o parasimpático. Então, quando a gente tá numa situação de fuga mesmo, de luta, que tem a ver com a questão da ansiedade, o que acontece? O nosso corpo fala, você precisa correr, você precisa fugir. Então, ele muda o nosso ritmo de aceleração
e pra gente poder ter mais fôlego para poder correr. Então, a gente começa a suar frio, a gente começa a suar, a gente tem dificuldade para respirar e começa a afetar a nossa respiração. Mas isso tem a ver com uma composição do nosso organismo para ele poder se organizar para fugir, né? Para ficar em estado de alerta. Por quê? Porque é isso que é ansiedade, né? E esses sintomas, eles ficam mais acentuados quando você tem uma crise de ansiedade, né? É a tão famosa, o pessoal fala assim, síndrome do pânico, né? O que é a síndrome do pânico? É um conjunto, né, desses sintomas, só que mais agudo, mais intenso, esses sintomas da ansiedade. Eles são episódios que duram mais ou menos de uns 20, 30 minutos, né, e depois eles param. Mas você perde o controle, você acha que vai morrer, você fica com a respiração ofegante, você fica desesperado. Tem muitos casos de transtorno do síndrome do pânico, de gente que vai parar no pronto-socorro, porque acha que tem problema cardíaco. É muito comum. Por conta, assim, de um problema, assim, cardíaco, né? Achar que tem um problema cardíaco por conta de uma alteração que, na verdade, tem a ver com um transtorno de ansiedade, né? Então, muitas vezes, as pessoas acabam parando no pronto-socorro e são diagnosticadas lá com alguma questão de ansiedade, por causa dos sintomas, é muito parecido, né? E a pessoa fica desesperada. Então, ela perde o controle dela e ela acha que vai morrer e tem uns pensamentos de que vai perder o controle e tudo mais, né? Que são pensamentos invasivos que dominam ela. E ela realmente sente isso e é desesperador. Então, isso tem a ver, aí pode ser tanto um ataque, que é quando um episódio isolado, ou a síndrome, quando é constante esses episódios, né? E também tem o transtorno, né? O TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, que é quando a pessoa vive constantemente acelerada, agitada, né? Aquela pessoa que sempre fica preocupada e nunca para o pensamento dela. Pode ser que por fora ela pareça bem, mas por dentro está tudo acelerado. Quando isso acontece, é o TAG, né? Quando tem uma ansiedade maior, com esses episódios assim, muito assim, fortes, aí é o pânico. Mas quando é essa constante de não conseguir parar, sempre preocupado, 1000 coisas fazendo ao mesmo tempo, aí a gente já fala que entra no TAG, né? E é uma pessoa, tanto num quanto no outro, uma pessoa que tá sempre muito cansada, né? Teve uma pessoa que falou que tem, né? É muito comum. Gente, eu preciso falar isso pra vocês. Eu pesquisei os dados, porque eu sabia que é o mal do século. Me falaram, teve um amigo meu, quando eu divulguei a live, ele falou assim, é o mal do século. Eu falei, com certeza é o mal do século. Eu nunca consigo parar. Precisa investigar, né? Precisa investigar, porque até certo ponto é natural, como eu falei, isso é natural até certo ponto. Agora, quando começa a atrapalhar a nossa vida, a nossa rotina, aí ela precisa ser investigada para saber até onde é o patológico e até onde é o normal, tá? E aí eu fui pesquisar sobre os dados, porque me falaram assim quando eu divulguei, um amigo, é o mal do século. Eu falei, é verdade, né? É a ansiedade, a depressão, o mal do século. Aí eu fui pesquisar os dados, e o que eu descobri? O Brasil é o país mais ansioso do mundo. Existem nada mais, nada menos que 18 milhões e 600 mil brasileiros. 9,3% da população é ansiosa e 5,8% tem depressão. Ou seja, é muita gente ansiosa, muita gente. Vocês sabem o que é isso? 9,3% da população é quase 10% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. É muita gente que tá nesse barco, que tem esses sintomas, que apresenta isso. Por isso que é importante a gente conhecer, porque às vezes a gente pode pegar e buscar tratamentos, alternativas, que vão atenuar os nossos sintomas, que vão ajudar a gente a controlar a ansiedade. Porque a ansiedade, né, a gente tem um descontrole, mas a gente pode conseguir o controle da ansiedade. Como que eu posso controlar a minha ansiedade? Existem algumas técnicas, né, que podem te ajudar nesse controle. E esse foi até um dos meus objetivos hoje da live, era explicar um pouco sobre esse quadro da ansiedade e também ensinar algumas técnicas, né, para poder ajudar nesse controle, tá bom? Porque o que a gente precisa aprender é a lidar. Quando a pessoa ela tem uma questão de ansiedade, por exemplo, uma síndrome do pânico, e ela tem um ataque, ela precisa aprender a se acalmar. Por quê? Porque é difícil. A pessoa perde o controle, ela acha que vai morrer, ela fica sem respirar, ela acha que vai ter um ataque cardíaco. Então, assim, eu queria trazer um pouco esse tema, para poder a gente pensar também em como lidar numa situação assim, ou mesmo orientar, né? Alguém que talvez precise dessa ajuda, tudo mais, né? Então, se uma pessoa, por exemplo, tiver um transtorno do pânico e acontecer isso, a primeira coisa que ela precisa pensar
essa ansiedade, ela é natural. Eu já passei por isso. Então, a primeira coisa é aceitar que vai vir. Não é desesperar, porque se você se desesperar, vai ser pior. Então, a primeira coisa é aceitar aquele sentimento que você vai ter. Depois que você aceitar, você vai começar a tentar se acalmar. Como que eu vou fazer isso? Você vai olhar o ambiente e aí você vai começar a ver as coisas que tem ao redor e vai começar a descrever o que você vê. Você vai começar a tentar focar sua atenção no externo. Então, você vai começar a olhar para a porta e vai descrever a porta. Vai olhar para o carro e vai ver o carro. Aí você vai começar a contar quantos carros tem ou quantas cores. Você vai procurar olhar para o céu. Vai tentar sentir o cheiro das coisas. Então, vai começar a tocar as coisas. Você vai começar a utilizar tudo que você está sentindo. Você vai tentar focar fora. Você vai tentar não dar foco para esses pensamentos. Por quê? Quando a gente está tendo uma crise assim de pânico, o que acontece? Os nossos pensamentos, eles ganham uma proporção enorme. E eles não são reais. Eles não são. A gente acha que vai morrer, que vai perder o controle, só que isso não vai acontecer. Então, a gente primeiro precisa entender, os meus pensamentos não são reais. Vou dar um exemplo tá bom? Faz conta que eu tô numa crise de pânico, aí eu falo assim, meu Deus, eu vou morrer. Eu não tô respirando, tô tremendo, eu vou desmaiar. Primeira coisa que você acha que vai enlouquecer. Para. Eu não vou morrer, eu sou a Harumi e eu estou tendo esses pensamentos no momento. Eles não são reais. O primeiro passo é esse, é a gente perceber que eu não sou esse pensamento. Eu estou sentindo ele? Eu estou, mas ele vai passar. É desesperador? É difícil? É. Mas para a gente começar a aprender a lidar com ele, a gente precisa começar a trabalhar e isso em nós, primeira coisa é o pensamento, tá? Já tive síndrome do pânico, na época eu passei na psiquiatra, ela me receitou remédios, mas eu nunca tomei, comecei a fazer yoga e nunca mais tive. E quando eu achava que ia começar, eu lembrava das respirações. Eu vou entrar nisso, tá bom? Eu não vou citar seu nome pra não te expor, tá? Então, o que acontece? A gente tem que começar a focar nesse externo descrevendo. Esse é o primeiro ponto, tá bom? Pensar nos seus pensamentos, aceitar que eles não são reais. E você vai trabalhar todos os seus sentidos, tá bom? Um de cada vez. Vai observar, vai contar, vai começar a observar. Depois que você fez isso, você vai começar a respiração diafragmática. Aí, Harumi, o que é essa respiração? A respiração diafragmática é assim, ó. Imaginem que vocês têm um músculo, tá bom? Que tá aqui nessa região, tá? E vocês vão soltar o ar. Inspira. Depois solta. Só que a sua inspiração, ela tem que ser curta. Você tem que fazer assim, ó. Inspira e solta o ar. Só que a hora que você soltar o ar, você tem que sentir que tá puxando tudo do umbigo, tá saindo tudo do seu umbigo. E quando for vir a respiração, tem que subir o diafragma, tem que subir essa região, tá? Não muito longo, curto, tá? E você vai soltar. E você solta bem profundo. A respiração tem que ser a inspiração curta e soltar o ar. Pra que a gente faz isso? Você faz isso para poder ativar o seu outro sistema, né? Eu não disse do simpático e parasimpático? Para você ativar o parasimpático, você precisa fazer essa respiração. E ela bem profunda na hora de voltar, tá bom? Então, você tem que se acalmar respirando e soltando o ar bem devagar. E bem longo, tá? A partir do momento que você fazer essa respiração, você vai começar a ativar o seu outro sistema, ele vai te ajudar a acalmar, tá? E aí, quando você acalmar, é que você vai começar a trabalhar os seus pensamentos, tá bom? O quê? Os meus pensamentos não são reais, eles estão com uma proporção acima, tá? E você vai começar a tentar tirar o foco deles. Trabalhar esse pensamento do que é real e do que não é real, né? Porque quando a gente perde o controle, a tendência é a gente sempre levar ele ao extremo. Então, você vai tentar fazer o quê? O contrário. Você vai tentar pensar não a importância que ele tem, você vai diminuir ele, vai começar a confrontar com outros pensamentos do que é real, ou então tirar o foco para outra coisa. Para quê? Porque se você ficar rebatendo seu pensamento e acreditar neles, você vai entrar no looping. E aí você vai ficar naquela preocupação, naquela angústia, e você não vai conseguir parar ele. Por isso que é muito importante a gente conseguir
parar esse pensamento, mas para isso a gente primeiro precisa se acalmar. Então, a primeira técnica é isso de nomear ao redor, a segunda é a respiração. Outra coisa também que eu gosto de fazer bastante, que eu faço muito com os meus pacientes, é fazer uma técnica de mindfulness, né? De mentalização, né? É muito parecido com o que uma pessoa falou da questão da yoga, né? Que é o quê? Você direcionar o pensamento da pessoa. São técnicas que você faz para trabalhar o quê? A atenção da pessoa na mentalização, em criações da nossa mente. Por quê? Quando você começa a trabalhar a sua atenção, você começa a dirigir ela para certas coisas, você começa a trabalhar a sua mente. Então, quando você estiver nesse processo de uma crise e tudo, é mais fácil para você poder direcionar o seu pensamento. Então, yoga faz bem? Faz muito bem, vai te ajudar muito. Meditação vai te fazer bem? Vai muito. As práticas de mindfulness? Vai muito. Faz tudo isso. Exercício físico vai te ajudar? Muito. Então, faça tudo isso. Psicoterapia vai ajudar? Vai muito. Por quê? Porque você vai descobrir o que gerou aquela ansiedade. Você vai trabalhar a raiz do problema, tá? Então, também é muito importante a questão da psicoterapia. Vai precisar entrar com medicação? Depende, tem situações que vai precisar de um acompanhamento médico e situações que não vai precisar, né? Então, assim, cada caso ele precisa ser avaliado. Tem casos que precisam desse suporte de medicamento e tem casos que não vai precisar, né? Então, assim, precisa de uma avaliação, precisa de um profissional que olhe, que cuide de você e que te ajude nesse processo, né? Mas eu queria propor também essa prática de mentalização com vocês, para vocês fazerem, porque é algo assim que relaxa a gente, muito, né? E isso vai te ajudar não só na questão da ansiedade, no controle da ansiedade, mas vai te ajudar em muitas coisas, porque você faz um relaxamento, uma meditação que vai te ajudar na concentração e isso te ajuda em qualquer prática da sua vida. Tudo que você fizer, você vai ter que lidar com a atenção, você vai ter que aprender a lidar com as situações. E essa prática de relaxamento vai te ajudar muito nessa questão de autorregulação e da atenção, tá? Então, até uma coisa que eu gostaria de fazer com vocês, tá bom? É essa atividade, para a gente direcionar o pensamento. Mas, assim, lembrando que isso no início, ele é muito difícil para quem tá começando, tá? Essa prática. Por quê? Porque a gente não tem o hábito de trabalhar, de observar a nossa respiração, de se observar. Nós não temos esse hábito. Só realmente quem pratica yoga ou faz algum exercício de meditação. E muitas vezes, pela pessoa ser ansiosa, ela fala, não vou conseguir, não tenho jeito, não consigo. Mas assim, se você não praticar e não tentar, não iniciar, você não vai ter resultado. E com práticas assim diárias, você vai conseguindo e vai melhorando esse aspecto em você. E fazendo esses exercícios, como eu falei, vai te ajudar em vários aspectos da sua vida. Não é só em relação à ansiedade, tá? São várias coisas, várias atividades que vão te exigir um grande rendimento. E essas práticas de respiração, de mentalização vão te ajudar nisso, tá bom? Então, assim, eu queria propor para vocês, tá bom? Pra gente fazer também, falar sobre isso, né? Antes da gente continuar nossa discussão, tá bom? Sobre ansiedade, tá? Eu gostaria, assim, que todos vocês fechassem os olhos de vocês, tá? Todo mundo fecha os olhos e deixa o corpo bem relaxado, tá bom? Apoie o seu pé no chão, o seu braço em algum lugar. Precisa ter um apoio, tá? E eu quero que vocês respirem e soltem o ar bem devagar, tá? Respira e solta o ar bem devagar. E sente o ar entrando e saindo do corpo de vocês. Enquanto vocês estão relaxando o corpo, eu vou colocar aqui a música, tá bom? Só um minutinho. Por enquanto, vão respirando e vão sentindo o ar entrando e saindo do corpo de vocês. Correr atrás. Respira e solta o ar bem devagar. E continua. Não se preocupe se vocês não conseguirem mentalizar as coisas que eu forem pedindo, tá bom? O que vocês não conseguirem imaginar, vocês continuam só com a respiração, tá? Caso não consigam imaginar. Mas a princípio eu quero que vocês respirem e soltem o ar bem devagar. Fechem os olhos, apoie o corpo, relaxa ele, sente o ar entrando e saindo do corpo de vocês. Sente o ar entrando, passando por todos os órgãos
Inspira e solta o ar bem devagar, mantendo os olhos fechados, tá? Continua inspirando e soltando o ar. E toda vez que você solta o ar, você sente o seu corpo relaxar mais, vértebra por vértebra. Sinta o ar passando por todos os seus órgãos. Concentra no ar entrando e saindo do seu corpo. Agora, eu quero que vocês imaginem uma cachoeira. Uma cachoeira, um lugar que vocês conheçam bem bonito na natureza. Quero que vocês olhem também ao redor. Vejam a vegetação que tem ao redor. E continua com a sua respiração imaginando esse lugar, tá? Esse lugar que traga paz para vocês. Observa a natureza. Toda vez que você respira e solta o ar, você sente que seu corpo vai relaxando mais e mais. E você vai sentindo essa natureza entrando dentro de você. Imagine que tem uma folha descendo por essa cachoeira. E aí você vai colocar dentro dessa folha todos os seus pensamentos. Coloque todos os pensamentos que vier na sua mente. Vai colocando todos os pensamentos. E depois que você colocar todos eles, você vai deixar a folha ir embora, seguir o fluxo do rio. Quem não está conseguindo imaginar, concentra na respiração do seu corpo, tá? Agora que a folha foi embora, eu quero que você volte a olhar a cachoeira. Escuta o som da natureza, o som do pássaro. Olha para o sol. Sente o sol batendo no seu corpo, no seu rosto. Sinta o cheiro também da água, das flores, da floresta. E toda vez que você respira, você sente mais e mais essa natureza entrando dentro de você. Agora, eu vou contar até 5. E você vai começar a se despedir de onde você está, tá bom? Comece a se despedir de onde você está e continua a respiração. Quando eu terminar a contagem, você vai começar a mexer o seu corpo lentamente, tá? 1, 2, 3, 4 e 5.
Mexe o seu corpo bem devagar. Os braços, as pernas, a cabeça. E você vai voltar por inteiro lentamente. Abra os seus olhos bem devagar. E você vai voltar agora. Agora me conta, quem conseguiu imaginar? Quem conseguiu, quem não conseguiu? Porque assim, como eu falei, quem não tem o hábito é muito difícil no início. Então, primeiro começa com a respiração, sente o seu corpo e depois vai avançando para os outros passos, até conseguir imaginar o lugar mesmo, né? Tudo assim são passos de formiguinha. Conseguiu? Teve uma pessoa que conseguiu. Então, por quê? Essa paz que vocês sentiram quando estava na natureza, ela tá dentro de vocês. Então, quando você tiver num momento de estresse agudo ou tiver simplesmente querendo relaxar, né? Você pode acessar esse lugar. Ele tá dentro de você. Por isso que é importante essa prática, né? Da meditação, dos mindfulness, para você poder praticar isso dentro de você e conseguir te regular, né? Em vários momentos da sua vida, tá bom? Então, é importante que a gente tenha essa prática. Por mais difícil que seja no início, os benefícios que ela vai trazer para o nosso corpo é muito bom. Eu consegui. Foi difícil voltar a mexer o corpo. A gente tem que voltar bem devagarzinho, né? Porque a gente, provavelmente se você foi assim, é porque relaxou bastante, né? Então, quando a gente volta bem devagarzinho, mexendo o corpo bem devagarzinho, né? Para ir sentindo ele voltando, né? Porque quando a gente já tem um grau, assim, a gente já consegue trabalhar bastante isso, a gente consegue afundar bastante, consegue relaxar bem o nosso corpo. Então, assim como a gente vai, a gente volta, né? Um mergulho. E deixa eu ver. Falei das porcentagens, falei das fobias, né? Falei um pouco da ansiedade. Outra coisa também que a gente pode estar utilizando, que ajuda a gente a relaxar, mas isso também tem a ver muito com a minha linha de trabalho, né? Ela que falou que pra voltar foi difícil, foi ótimo. É porque você conseguiu mergulhar, né? Você conseguiu fazer esse relaxamento, né? Mas assim, cada um tem um ritmo, né? Quem já faz a prática da yoga já tem essa facilidade porque faz parte da yoga, né? Em um momento eu já fui também praticante de yoga. Então tem um momento que nós fazemos isso, né? Então é mais fácil esse mergulho, né? Meditação é difícil pra mim, porque sempre acabo dormindo. É sinal que você consegue relaxar bastante, né? Isso é bom, isso não é ruim, isso é bom. É sinal que você consegue se entregar, né, para aquilo, né? Isso não é ruim, isso é bom, isso é muito bom. Sobre outra coisa também que eu queria falar, tem a ver com a minha prática clínica, tá? Eu gosto muito de um ator, né, o Winnicott. Ele veio da psicanálise, né? Ele é o meu autor base, inclusive, da minha linha de atendimento, né? E ele fala que existe Ele fala que toda criança, quando ela é pequena, ela carrega, por exemplo, sabe o paninho, o bonequinho, a chupeta? Ele chama isso de objeto transicional. E o que é isso? É aquele objeto que dá segurança para a criança, que seria a zona de conforto que ela tem quando está com a mãe. Sabe aquele conforto, aquele carinho, aquele lugar de tranquilidade? Então, ele chama isso, né, de zona transicional. E ele fala que a criança, quando ele tem esse objeto, ele entra nesse mundo, né, que traz essa paz, essa segurança, né? E nós, quando somos adultos, a gente também tem isso na arte. Então, muitas vezes, eu gosto muito de utilizar recursos de arte-terapia, né, nos meus atendimentos. Por quê? Porque a arte-terapia, ele tem esse recurso como objeto transicional. Ou seja, ele traz essa paz para a pessoa, esse conforto de quando a gente era criança, sabe? Que a gente tinha essa necessidade de quando a gente era pequeno. Então, outra coisa que vocês também podem fazer, que vai ajudar, é a arte. Fazerem coisas com arte. Então, assim, cada um tem que descobrir com que tipo de arte se identifica mais ou gosta de fazer. Tem gente que tem preferência por biscuit, argila, massinha, pintura. Então, assim, papel, origami, né? Ou artes, assim, questões, assim, por exemplo, de interpretações, coisas assim, né? Tudo, assim, que é envolvido com arte, né? Tudo que é ligado com isso
o Winnicott, ele fala que a arte é o objeto transicional do adulto. Então, quando a gente consegue fazer alguma coisa com arte também, a gente consegue obter esse relaxamento que ajuda a gente no nosso dia a dia, sabe? Que acaba sendo uma válvula de escape e também uma forma de terapia, né? Então, esse também é um outro caminho que a gente pode seguir para ajudar a gente no nosso dia a dia, sabe? A gente se sentir bem. Então, assim, esse é um outro caminho, sabe? Que pode ajudar a gente nessas situações, né? Então, se, assim, basicamente eu acho que algumas dessas ferramentas, né, que vocês podem aplicar no dia a dia de vocês para ajudar a lidar com as dificuldades e, em especial, também com crise de ansiedade, né? Mas todas essas práticas que eu falei, vocês podem aplicar no dia a dia de vocês que vai trazer algum resultado, algum benefício para vocês. Mas essa questão, assim, do específico da crise de ansiedade foi o que eu expliquei, né, daquelas situações. Isso de fazer da mentalização que eu falei agora vai ajudar na questão de regulação, né? Tanto dos seus pensamentos, quanto a questão também de concentração, né? De autorregulação em tudo, dessa parte emocional. Se for numa crise de ansiedade, o que vocês podem fazer na mentalização também, durante a respiração, é pensar em uma nuvem, né? E pensar que essa nuvem tá saindo do corpo de vocês, tá bom? Quando vocês estão expirando, tá? Essa também é uma possibilidade, mas depois de fazer respiração diafragmática, tá? Primeira coisa que você faz é focar no externo, respiração diafragmática e depois a mentalização, tá bom? Faz nessa sequência, tá? Bom dia, tá no Nihon, né? Legal, vou voltar a fazer crochê, adoro. Volta a fazer o crochê, porque ela também é uma arte, né? E é algo assim que vai te trazer esse benefício, que vai te trazer esse conforto, né? Eu gosto muito de trabalhar com essas técnicas artísticas, mas eu gosto de explicar também um pouquinho da minha base de autor, né? De autor base, o porquê que eu trabalho com isso, né? Bom, gente, sobre a ansiedade que eu queria falar era isso, tá bom? Agora eu queria deixar aberto para vocês. Vocês querem fazer alguma pergunta sobre esse tema? Tem algo que vocês gostariam de compartilhar? Hoje, assim, né, eu quero deixar um pouco assim aberto, porque o conhecimento que eu queria trazer hoje eu já trouxe, né, e trabalhei com vocês, né? Aí agora eu queria que, se vocês quiserem perguntar algo, quiserem saber algo sobre esse tema, ou compartilhar mesmo alguma experiência, tá? Fiquem à vontade, tá bom? Bom, pro pessoal, ó, pra quem falou bom dia, então, ohayou gozaimasu, né? Tem alguma coisa, ou algo que vocês fizeram também que deu certo, né? Porque também é uma troca, né? Às vezes vocês têm alguma coisa que vocês podem compartilhar que deu certo com vocês, que pode também ajudar outra pessoa, né? A gente não. A síndrome do pânico é uma ansiedade? Sim. A ansiedade, né? A gente pode entender a ansiedade, né? Como um quadro, né? Um quadro assim de doenças assim que existe, né? Um bloco assim. Por exemplo, tem os transtornos de personalidade e tem os transtornos de ansiedade, tem os transtornos obsessivos compulsivos e a gente tem um bloco que é a ansiedade, né? E a síndrome do pânico, ela faz parte dos transtornos de ansiedade, né? A síndrome do pânico é quando você tem um sintoma muito agudo de um transtorno de ansiedade generalizada, né? Porque a ansiedade generalizada é quando você tem a preocupação, não para, um monte de coisa, sempre aquele cansaço porque você não para mentalmente, tá sempre irritado, correndo com as coisas. Então é uma coisa mais crônica e mais branda, é mais leve, sabe? Quando você tem a síndrome do pânico, é muito agudo o sintoma, é muito intenso, é aquele pá, é aquela crise aguda que você sente no momento, né? Ela tem uma duração curta e ela é intensa. Você acha que vai morrer, você acha que vai perder o controle, você acha que vai enlouquecer, né? E ela é configurada, se é só um episódio, eles chamam de ataque, né? Teve um ataque. Mas se você tem consecutivamente, aí eles chamam de síndrome, né? Síndrome ou transtorno do pânico, tá bom? Conforme a nomenclatura dele. A ansiedade tem idade mínima para diagnóstico? Ela pode acontecer na infância e na vida adulta, mas normalmente o diagnóstico, né, ela é dada mais na fase adulta, né? Mas pode acontecer de crianças terem também. Normalmente, os transtornos mentais, eles acabam eclodindo no final da adolescência para a vida adulta. E a questão da ansiedade, o que acontece muito? Por que está aumentando o número de casos de ansiedade? Eu acho que tem vários fatores, tá?
A nossa sociedade, ela é muito imediatista, diferente de antigamente. Então é tudo para ontem, é muito acelerado. A tecnologia vem nesse viés também, né? E as cobranças, as exigências estão aumentando. Então a gente tem que pensar que uma pessoa para ter uma questão de ansiedade, mesmo todas as doenças mentais, né? São fatores multifatoriais, ou seja, a pessoa tem que ter uma predisposição genética e, além disso, um ambiente, né? Para que possa acontecer a eclosão dessa doença, né? Desse transtorno, né? Entenda transtorno como doença, tá? Eles são sinônimos. É que a gente na psicologia já estuda como transtorno, né? Então eu falo transtorno, mas é doença. São sinônimos. Então, ela normalmente ocorre nesse final da adolescência e início da vida adulta, que também aumentam as cobranças. Mas sim, existe nas crianças também. Existe também, pode ser diagnosticado, tá? Só que normalmente vem com ansiedade na infância, né? Mas acaba ainda consegue lidar, né? Não acaba vindo sem o diagnóstico. E acaba tendo as crises na fase adulta. E aí acaba vindo o diagnóstico, entendeu? Às vezes também tem diagnóstico na infância. Mas o mais comum é na vida adulta, tá? Como tratar a ansiedade? A ansiedade, como ela pode ser tratada? A ansiedade é psicoterapia. Precisa trabalhar psicoterapia e aí, fora isso, às vezes precisa de tratamento também com psiquiatra, né? Mas também precisa de uma avaliação médica, tá? Para descartar se essa ansiedade não pode ser de alguma doença. Por exemplo, algum hipotireoidismo ou algo assim, entendeu? Precisa descartar se não é de alguma doença, tá? Verificando isso, a pessoa precisa fazer um tratamento de psicoterapia. E em alguns casos também precisa entrar também com a psiquiatria. Em paralelo, mas as duas terapias são juntas, ou então só a psicoterapia. Porque conforme a linha de trabalho do psicólogo, ele vai trabalhar de um jeito, né? Tem psicólogo que vai fazer você aprender a lidar com aquele pensamento disfuncional, né? Que é mais a comportamental e a cognitiva comportamental, né? Vai ensinar técnicas a ter outro comportamento quando isso acontecer, mostrar as fugas que isso acontece, ou trabalhar esse pensamento, né, alterado, né? Tem psicólogos que vão trabalhar o inconsciente, que já é minha linha de trabalho, né? É psicanálise. Eu tenho um pouquinho da psicanálise e um pouquinho do humanismo. Eu trabalho muito o acolhimento do paciente e trabalho o que está por trás disso. O que gerou aquela ansiedade. O que aconteceu lá atrás que fez gerar aquilo, né? Então, eu trabalho esse inconsciente para ele vir para o inconsciente, entendeu? Então, conforme a linha de trabalho do psicólogo, ele vai ter uma abordagem de trabalho para tratar essa ansiedade. Mas, basicamente, é o tratamento com os dois, né? A psicoterapia e, em alguns casos, com psiquiatra também. Crianças podem ter síndrome do pânico? Qual a idade, mais ou menos? Eu não sei te dizer, porque isso é mais comum em adulto, tá? Para não te responder errado, eu prefiro pesquisar e depois te falar, tá bom? Porque as crianças, elas podem ter a questão o transtorno de ansiedade, mas com relação à idade, isso eu não sei te falar. Então, eu prefiro não dizer, eu vou te pesquisar e depois eu te falo, tá bom? Melhor do que eu falar uma questão que eu não sei te dizer. O que eu posso dizer é o que é mais comum. É esses sintomas aparecerem no início da vida adulta, tá? Mas isso não é regra. Porque eu já vi casos de pessoas com mais idade que tem. Então, não é uma regra, entende? É o comum. Por conta das preocupações, final da adolescência, início da vida adulta, as preocupações da vida adulta, né? Mas somado também a tudo que a gente falou, né? Ao histórico da pessoa e também uma questão genética, né? E a questão do ambiental também, o estresse ambiental. Então, esse é o mais comum, mas não existe uma via de regra, vai ser com essa idade, ponto. Às vezes pode eclodir em outras fases da vida também. Ansiedade tem mínima, como tratar a ansiedade, crianças. Como posso controlar minha ansiedade e minha compulsividade por comida? Controlar a ansiedade, eu diria que você poderia fazer essas coisas que eu expliquei agora, tá? Essas 4 técnicas que eu passei, tá bom? Para te ajudar nesse controle da ansiedade. E isso também vai te ajudar na compulsão. Só que para trabalhar isso mais a fundo, terapia. Precisa trabalhar na psicoterapia. Precisa descobrir o motivo dessa ansiedade e o porquê essa necessidade. Porque assim, a alimentação, eu vou pegar isso que você falou para explicar sobre a compulsão por alimento. Quando a gente fica muito ansioso, a gente quer compensar de alguma forma, tá? Isso que a gente tá sentindo.
E pra gente compensar isso que a gente tá sentindo, a gente busca algo externo pra poder aliviar isso que a gente tá sentindo. Então, você busca algo de fora pra aliviar o que tá dentro. Então, tem alguma coisa aí que tá incomodando. Então, você precisa descobrir o que tá por trás desse incômodo que você tá sentindo, que tá gerando ansiedade. E pra compensar isso que eu tô sentindo, você come. Você preenche algo que tá aí dentro, que tá incomodando, que tá vazio. Então, você preenche com alimento, entende? É para poder compensar algo de dentro, essa compulsão da alimentação. E a ansiedade está muito ligado também com essa questão da compulsão. Um tá assim com o outro. Pessoas mais tímidas costumam ser mais ansiosas, têm síndrome do pânico ou depressão? Não, isso é relativo. Não, isso é muito relativo, pessoa X. Pra não expor ninguém, eu não vou falar nome, tá bom? Não, às vezes a pessoa, ela pode ser tímida e ela tá bem com isso, tá? É que assim, mas timidez em excesso também é prejudicial, né? Tem isso também. Porque quando é muito tímido, isso também pode prejudicar suas relações e o que pode acabar atrapalhando também a sua vida. E se isso atrapalhar, isso pode te gerar, sim, uma ansiedade e uma depressão. Inclusive, é muito comum gente que tem ansiedade também ter a depressão. São dois transtornos, assim, que estão bem ligadinhos, viu? São diferentes, mas estão bem ligadinhos um com o outro, tá? Porque eles trabalham essa parte de socialização da pessoa, né? Eles causam algum prejuízo na vida da pessoa. Quando eu falo prejuízo na vida da pessoa, quando eu digo prejuízo, isso quer dizer tanto no âmbito do trabalho, ou escolar, entendeu? Ou social. Pode ser em qualquer campo que pode estar a causar isso na pessoa, tá? De nada. O pessoal agradeceu, né? Então, essa questão da timidez depende até que ponto é timidez, né? Porque nós somos pessoas sociáveis. O natural é a gente se socializar, tá? Se isso de alguma forma estiver prejudicando a vida social da pessoa, né? Isso pode gerar um transtorno, sim. Isso pode ser um ponto de vulnerabilidade, sim, tá bom? Agora, se a pessoa estiver tímida, isso não prejudica ela nas relações dela e nem na questão da sociabilidade né, no trabalho, no estudo ou nas relações amorosas e familiares, aí não tem problema, né? Ou mesmo com amizades, né? Agora, se tem um prejuízo, aí pode ocorrer, né? É um fator de risco. Estou há 5 meses com problema na coluna. Estou muito ansiosa para melhorar logo. É bastante tempo, né? Bastante tempo com esse problema, né? Gente, o que eu falei, ansiedade é normal? Todo mundo sente, é um sentimento comum a todo ser humano, tá bom? Então, tenham isso na mente de vocês. É normal a gente ficar ansioso para querer melhorar, ou quando acontece algo diferente, ou quando a gente fica, ou tem medo, tá bom? Entendam isso como algo natural do ser humano, tá? Só fiquem atentos quando é muito exagerado e tá atrapalhando o dia a dia de vocês. Aí sim a gente precisa ficar alerta, tá bom? Gratidão, eu que agradeço, viu? Quando uma pessoa tira sua própria vida, ela tá na depressão mais alta e ela sabe no momento o que estão fazendo, quem estão deixando e o que vai causar na família? Olha, a questão do tirar a própria vida, assim, cometer isso é um pedido de ajuda. A pessoa, não é o tema, né, mas já que trouxe eu vou falar um pouquinho disso, né? A pessoa, ela tá pedindo ajuda, ela não tá conseguindo lidar com a dor dela, com a vida dela, tá muito difícil, ela não consegue lidar. Então, o suicídio é um pedido de ajuda. Ela não consegue lidar, ela não consegue saber o que fazer, é o desespero, né? Então, existem alguns passos que a pessoa, até ela cometer o suicídio, né? Desde o planejamento até a execução. Existem alguns passos. E se ela, na depressão mais alta, ela pode fazer isso? Sim, ela pode, porque o que é a depressão, né? A depressão é a tristeza profunda, e fora dessa depressão é quando não tem mais sentido a vida, né? Não existe mais sentido. E tem uma dor muito intensa dentro dessa pessoa, né? E se essa pessoa chegou a esse ponto, ela precisa muito de ajuda. Ela sabe no momento o que estão fazendo. Ela, na verdade, ela só quer acabar com essa dor dela. Ela quer. É a forma que ela encontrou de acabar com essa dor e com essa falta de sentido do que está acontecendo com ela. Então é a forma que ela encontrou. Se elas, aí depois pergunta quem estão deixando e o que vai causar na família.
Eu acho que depende do grau de comprometimento que a pessoa tá na doença, né? Mas assim, a dor é tão intensa que ela só pensa em acabar com aquela dor, sabe? Então, por isso que ela acaba agindo dessa forma. E se a pessoa tá nesse grau, ela tentou várias vezes, você precisa, com urgência, buscar um psiquiatra, tá? Com urgência. Um psicólogo e um psiquiatra. Mas se a pessoa tá tentando já consecutivamente isso, é até caso de internação, tá bom? Por quê? Porque se uma pessoa já tá nesse grau e tenta várias vezes e você não tá por perto, ela pode tentar. E qualquer coisa que ela vê, qualquer brecha, ela vai tentar. Então, para ela dar uma estabilizada, é necessário ela internar. Por quê? Porque lá eles vão conseguir fazer um controle maior e dar a medicação adequada para a pessoa até ela se estabilizar, entendeu? Porque se ela tiver sozinha e ela tiver esse ponto de fazer isso consecutivamente, ela vai acabar fazendo. E vocês não. Qualquer coisa vai ser um motivo para ela fazer, entendeu? Qualquer possibilidade que ela encontrar, ela vai fazer. Como eu falei, existem alguns passos até ela chegar nesse ponto, tá? Então, assim, se você observou que tentou várias vezes, internação, é um caso de você chegar no psiquiatra, conversar o que tá acontecendo e verificar essa possibilidade, entendeu? Pelo menos até a pessoa estabilizar, tá? Pra poder voltar pra casa, tudo, e seguir com um tratamento, tá bom? Ó, quando pensa, ela tá na depressão, boa pergunta dessa pessoinha, gostei de ouvir a resposta. Mas ela dá sinal que irá fazer isso? Infelizmente, o suicídio está aumentando, muito triste. Estou te falando de uma pessoa próxima, mas ela não deu nenhum sinal nem ao próprio noivo. Olha, se ela dá sinal. Bom, se ela tentou, ela já deu um sinal, né? Você já tem que correr com terapia e com psiquiatra, né? Se ela já tentou, ela já deu um sinal. Tem pessoas que dão sinal e tem pessoas que não dão sinal. Tem pessoas que dão e tem pessoas que não, viu? Porque tem gente que às vezes posta algumas coisas tristes, né? Já começa a falar que a vida não tem sentido, fica mais reservada, fica mais quieta, né? São todas essas coisas que a gente precisa observar, né? Uma pessoa próxima, mas ela não deu nenhum sinal, nem ao próprio noivo, ela se matou. No caso dela, ela não deu sinal. Tem gente que dá sinal e gente que não dá sinal. Tem que observar, né? Porque o suicídio é isso, né? A pessoa, ela não consegue lidar com aquela dor, né? Com o que tá sentindo, e ela comete isso, né? Isso eu tô falando no caso de uma depressão, tá? De uma depressão muito intensa. Porque a gente também um suicídio, né? Eu não sei, né? Eu não sei qual é o caso, eu não sei o que aconteceu, né? Mas às vezes pode ser também um caso de uma pessoa que às vezes pode estar tendo um delírio, uma alucinação, né? A gente não sabe qual é o caso, né? Porque às vezes num caso de psicose, né? Que às vezes a pessoa tá tendo um delírio ou uma alucinação, pode acontecer dela às vezes ter alguma coisa, né? Que ela pode tentar algo contra ela ou contra alguém. Então, precisa examinar o quadro, né? Muito obrigada pelas explicações, de nada. Então, assim, né, tem que examinar, viu? Mas essa questão, assim, do suicídio, tem gente que dá sinal, gente que não dá. Você tem que observar bastante, viu? A pessoa, você tem que observar. Mas, normalmente, são pessoas mais reservadas, são pessoas que não falam tanto, não expressam tanto, sabe? Ou então, a pessoa tem um padrão de comportamento e ela muda. Aí você percebe que ela mudou o padrão de comportamento dela. São algumas coisas que a gente pode observar, tá? Se ela mudou assim abruptamente o comportamento, você já, opa, anteninha ligada. Uma pessoa muito quieta, muito reservada também, você pode ficar de anteninha ligada, sabe? Ou uma pessoa que já apresenta sinais de depressão. São coisas que a gente pode ir observando que mesmo se a pessoa não der sinais por mensagens ou postagens tristes ou falando algo, talvez você descubra observando esses outros padrões de comportamento, tá bom? Se você quiser, depois eu posso pesquisar mais e posso te dar mais indícios, tá? Mas, assim, esses são alguns nortes, assim, pra gente poder pensar sobre essa situação, tá? Porque, assim, tem gente que dá pista e tem gente que não dá, né? A ansiedade é onde tudo começa, então, Harumi? Não, não, não.
Ansiedade é onde tudo começa, então? É onde tudo começa? Ansiedade é onde tudo começa? Não. Vou explicar por quê. A ansiedade é um quadro, né? E às vezes a pessoa pode estar com um outro tipo de transtorno, né? Então, não necessariamente é ansiedade, né? Mas pode ter ansiedade, pode ter depressão, pode ter uma outra coisa. Porque às vezes, gente, a pessoa não tem só um transtorno, viu? Isso é bem comum. Às vezes a pessoa tem um transtorno e tem um outro. Eles chamam isso de comorbidade. Então a pessoa tem um transtorno principal, tem um outro, né? E o psiquiatra tem que estar muito atento para isso, né? Por conta que, conforme que a pessoa às vezes tem um transtorno e tem um outro, aí tem que dar medicação para poder adequar esses dois casos, né? Então você tem que ser um psiquiatra bom também para poder avaliar isso, né? E ir acertando essa questão da medicação, né? Porque às vezes não é só um distúrbio, não, viu? Às vezes pode ser um de ansiedade junto com um de depressão, um de personalidade junto com um de ansiedade, ou um de ansiedade junto com depressão, ou um de ansiedade junto com toque. Essa questão assim, de transtornos mentais assim, é muito grande. Ela estava com psicóloga e terapeuta e tomava remédio, então ela estava com os dois tratamentos, né? Mesmo fazendo o tratamento, às vezes pode acontecer da pessoa cometer. Isso pode acontecer? Pode sim, mesmo fazendo tratamento. Pode acontecer. Dependendo do grau de comprometimento psíquico que a pessoa tá, pode acontecer mesmo com tratamento. E aí você vai falar que é a culpa do psiquiatra ou do psicólogo? Não é, a culpa não é. O que acontece a doença mental, a gente não sabe o que tá passando na cabeça da pessoa, né? Então, muitas vezes pode acontecer algo, sim, pode, e não é responsabilidade do profissional. A gente tenta todo possível ajudar a pessoa, né? Mas numa situação assim de crise, pode acontecer de uma pessoa cometer sim. Assim como uma pessoa que comete suicídio, você vai culpar a família? Você não vai. A pessoa tem a doença e não conseguiu visualizar, né, uma esperança, né? E aquela dor era tão intensa, ela não conseguiu lidar com aquela dor, por isso ela cometeu o suicídio. Então, você não pode culpar o psiquiatra ou o psicólogo ou culpar a família. Não há culpados. Há vítimas. Todos foram vítimas. E justamente se ela estava em tratamento, com certeza as pessoas estavam fazendo o melhor por ela. Só que, por algum motivo, ela não acabou aderindo ao tratamento, acabou não tendo os efeitos desejados, né? Então, assim, né? A gente não pode culpar ninguém. Não há culpados, né? Porque são todos vítimas. Eu vejo dessa forma. São todos vítimas. Tanto as pessoas que fizeram o máximo por ela, quanto a pessoa que também não conseguiu lidar com todo aquele sofrimento, né? Ela era bem alegre, nem poderíamos imaginar. Sim, claro. Vera, eu não sei, né, sobre quem é a pessoa ou sobre o caso, né? Eu não tenho como dizer assim, não sei, eu não sei. Não tem como a gente saber, sabe? Não tem. Porque, como eu te falei, né, precisa descobrir qual foi o motivo. A gente tá imaginando que seja depressão, uma depressão profunda, porque a depressão ela pode ser leve, moderada ou profunda, né? Existe um teste que a gente aplica, né? É bem famoso, Scalas Beck, né? E ele dá essa porcentagem de depressão, né? E dentro dessa escala, o mais comum das pessoas que cometem suicídio é dentro desse daí. Só que a gente não sabe qual era o caso dela, qual era o diagnóstico, entendeu? A gente não sabe. E se ela tinha algum outro tipo de transtorno que não era esse? Então, às vezes, como eu falei, se for um outro tipo de quadro, de transtorno, por exemplo, se for uma psicose, que aí ela imaginou coisa, viu coisa, escutou coisa, como você vai poder dizer que foi por causa de uma depressão, entende? Não tem como eu falar sem eu saber o caso, né? Realmente os pais se sentem culpados, mas não são. Claro que não. Claro que não. Eu acho que a gente, acho que todo ser humano é assim, sabe? Todo ser humano que tem uma empatia, né? Porque tem ser humano que não tem, né, gente? Vou cair entre nós, né? Pessoas que não têm, que tem transtorno de personalidade, que isso daí é uma coisa bem difícil de ter. Mas enfim, as pessoas normais, o natural é a gente sentir empatia, né? E a gente querer ajudar o próximo, né? Então, o que acontece? Quando tem algo que a gente não consegue, né? A gente se frustra muito, né? Mas não é pra se culpar. Vocês não tiveram culpa. Ou, no caso, a pessoa... Gente, a live tá acabando.
Queria agradecer muito a presença de todo mundo, tá bom? A participação de todos, tá? Por todos estarem contribuindo, conversando, falando sobre o que pensam, tá bom? Muito obrigada, tá? Um bom descanso para todos, viu? E fico feliz por compartilhar esse momento comigo. Tchau, tchau!